Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, chegamos até aqui. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, aqui nós estamos no desafio da leitura da Bíblia por completo. Às vezes você nunca leu, nunca parou, para isso. Então eu te convido a participar conosco, a ler um capítulo por dia da Bíblia. E nós começamos a partir do Novo Testamento. E hoje nós vamos ler o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Já concluímos o Evangelho de Mateus e agora nós estamos no capítulo 8 de Marcos. Outra coisa, a versão que eu escolhi é a versão NVI, tá? Minha Bíblia guerreira que me acompanha aqui. Caso você tenha interesse em adquirir uma versão NVI, que é a versão que eu estou lendo, tem o link na descrição do vídeo. Amém? Glória a Deus. Vamos à nossa leitura então, capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se sentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles os fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiram entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães com os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entenderam? Foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando.
Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. Ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia e Filipe. No caminho, lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Jesus o advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se os olhos para os seus discípulos e repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Glória a Deus. Aqui finaliza então o nosso capítulo 8 do Evangelho de Marcos, falando aqui sobre a segunda multiplicação dos pães. Os fariseus pedem um sinal, o fermento dos fariseus e de Herodes, a cura de um cego em Betsaida, a confissão de Pedro e Jesus prediz sua morte e ressurreição. Amém? Glória a Deus. Assim finaliza o nosso capítulo de hoje. Você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos com mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Amém? Um forte abraço e até mais.